Ora, boa tarde. Antes de mais, eu dou início à conversa, penso que o Dr. João não se importará, e queria agradecer a toda a gente, de todos os que estão aqui presentes de uma forma virtual, mas que tiveram interesse neste tema, um tema que, embora não seja a maior preocupação dos nossos dias, mas será com certeza a preocupação de muita gente e de nós profissionais de saúde e trabalhando nesta área com certeza que é, mas também acredito que muitos dos que estão a ouvir-nos também terão a mesma preocupação connosco. Efetivamente a pandemia, se isto já era uma epidemia do século XXI, a obesidade, que é o que nós estamos a conversar hoje, ou vamos conversar, com a pandemia isto veio agravar-se um bocadinho, nós temos essa percepção, ainda não temos a noção dos números, temos alguma ideia do impacto que esta pandemia teve na obesidade, mas já vamos tendo a percepção que provavelmente os próximos tempos e quando pelo menos a pandemia melhorar, ou os efeitos da pandemia melhorarem, vamos ter muito trabalho para fazer na prevenção ou na correção da obesidade. E eu achava que era interessante e convidava as pessoas que estão online a colocarem-nos questões que queiram respondidas ou até entrar em palco, porque nós podemos convidar para entrar em palco, para colocarem as questões, acho que é muito mais dinâmico. E isto é uma conversa, não é? É suposto ser mesmo o âmbito deste nosso encontro, é uma conversa. Sem nada muito científico, com um tom coloquial, já que não podemos estar todos num café ou num restaurante, mas pelo menos estamos de uma forma virtual a tentar trocar ideias e o Dr. João com certeza também tem muito para dizer e para conversar também sobre esta área. Não só sobre a cirurgia, que nós vamos falar cá hoje, mas vamos falar também sobre a obesidade no geral, com indicação cirúrgica ou sem indicação cirúrgica. Por isso estejam à vontade, não sei se há questões. Dr. João, convido a entrar no palco também para dizer alguma coisa, para introduzirmos o nosso tema. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os participantes também que estão a assistir neste sábado chuvoso, mas que não deixa de ser fim de semana e, portanto, é com muito gosto que estamos aqui a partilhar esta conversa com todos. Também queria congratular a Lusíadas Knowledge Center por mais uma iniciativa deste género e que para nós é de facto importante, que somos profissionais, que lidamos todos os dias com esta patologia e que nos esforçamos para melhorar de facto a qualidade de vida dos nossos doentes. E cumprimentar também a doutora Cristina, uma amiga de longa data e também uma profissional com muitos anos de experiência nesta área e com quem tenho também o privilégio de trabalhar numa base praticamente diária. A tónica desta conversa além de ser muito importante para nós, que somos profissionais da área, também é importante, sobretudo para os nossos pacientes, porque uma das lições que nós retiramos desta área do tratamento da obesidade é que nenhuma das especialidades pode fazer melhor para os nossos doentes se for de uma forma isolada. Portanto, todos nós, a nutrição, a cirurgia, a endocrinologia, as áreas da psicologia e da psiquiatria, os profissionais do exercício físico, todos têm que trabalhar em conjunto para nós podermos ter os melhores resultados para os nossos pacientes. E aqui, em particular, a questão da nutrição é essencial. Eu costumo dizer muitas vezes aos pacientes em consulta que nós podemos dar as voltas que nós quisermos à questão da obesidade, e são muitas, é uma doença crónica, multifatorial, mas no fim do dia, nós todos, sem exceção, ingerimos mais alimentos do que o nosso organismo necessita para funcionar. E é depois esse desequilíbrio em termos do gasto energético e daquilo que consumimos que, em alguns pacientes, traduz-se numa acumulação do tecido adiposo e, portanto, na obesidade. E por isso é muito importante que
todo o tratamento que nós possamos sugerir aos nossos pacientes, seja ele um tratamento apenas nutricional, seja aliado ao exercício, seja a cirurgia aliada, tem sempre que estar com uma base de uma boa alimentação e bons hábitos alimentares. Eu até aproveitava, enquanto não houver questões dos participantes, e lançava uma questão à doutora Cristina, que era uma das nossas maiores preocupações, isto agora focando nos doentes que nós indicamos nas nossas equipas multidisciplinares para cirurgia, é que muitas vezes pode ser entendido que agora o paciente foi operado e agora já não tem que se preocupar com a nutrição porque fez cirurgia e, portanto, agora a cirurgia faz todo o resto. E gostava de ouvir a doutora Cristina sobre esta questão da nutrição pós-cirurgia. Sim, sem dúvida, não é? Por mais que nós tentemos, e a nossa abordagem nesta área passa muito por isto, não é? A consulta de nutrição, quando estamos a ver doentes com indicação cirúrgica, a primeira consulta de nutrição, a primeira abordagem é mais desmistificar exatamente este tipo de dúvidas, de mitos, que é, ok, eu agora já passei por várias dietas, inclusive já fui, é suposto fazer tentativas de perda de peso de uma forma estruturada, e então, finalmente, agora vou fazer uma cirurgia e não me vou preocupar mais com aquilo que como, com o que deixo de comer. E não é verdade, pronto. E muitas vezes nós, por maior que seja a informação, e hoje em dia é raro haver o doente que nos chega que nunca ouviu falar na cirurgia ou não conhece alguém mais próximo ou menos próximo que tenha sido submetido a uma cirurgia para tratamento da obesidade ou de excesso de peso, neste caso da obesidade, que estamos a falar, mas ainda nos vem com o mito de que a cirurgia vai, digamos, no fundo vai ser um milagre, não é? E que vai tratar de uma forma definitiva o problema que eles têm, como o Dr. João disse muito bem, a controlar o excesso de calorias que consomem ou de energia que consomem diariamente. O que nós explicamos é que não é verdade, ou seja, a cirurgia sem dúvida é uma mais-valia no controle do apetite, no controle, porque é inerente à cirurgia haver um impacto do ponto de vista metabólico, não é? Do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de secreção de hormonas ou de produção do estímulo de hormonas que nos controlem o apetite, mas isso, ao longo do tempo, só nos vai permitir para uma coisa, que é o que eu explico aos doentes. A grande mais-valia do aspecto nutricional é que nos permite que pelo menos durante um ano, eles vão aprender a comer e vão aprender a controlar a quantidade que comem e a qualidade das suas opções. Se não houver essa aprendizagem, se não houver uma educação alimentar, ou eu diria uma reeducação, porque todos somos educados, não é? Do ponto de vista alimentar, a cirurgia, sem dúvida, vai ter um efeito, digamos, em termos de perda de peso numa fase inicial, mas não é duradoura, não é? E o reganho de peso que nós vemos nestes doentes é muito nessa linha, digamos, é as pessoas no início, porque têm muito medo da cirurgia, da cicatrização, de que possam vomitar até vão, respeitando, isso é o que nós notamos, vão cumprindo de um determinado... Eu não gosto de dizer dieta porque tem alguma forma, uma conotação negativa. É um plano alimentar, e é um plano alimentar saudável, e era isso que eu gostava, e até convidava no chat, se não quiserem aparecer em palco no chat, que façam perguntas, pessoas que estiverem aqui que foram submetidas à cirurgia, que queiram também enriquecer esta conversa com essas questões, ou outras que ainda não foram, ou que conhecem alguém, ou até sem critério cirúrgico, questões que queiram ver respondidas. E no seguimento do que eu estava a dizer, e só para também enriquecer um bocadinho a conversa, eu tirei aqui umas notas dos últimos tempos, para as pessoas perceberem o impacto daquilo que nós estamos a falar aqui hoje, e se efetivamente isto é importante. Só para vocês terem ideia, mesmo eu que sou nutricionista e que já trabalho nesta área há muitos anos, o último relatório, isto são dados de Portugal,
não é do resto do mundo. Nós temos sempre a ideia, os outros estão sempre piores do que nós, nesta área, digamos. Isto é assustador, quando nós vemos que no último relatório, de 2020, que 6 portugueses em cada 10 têm excesso de peso. Okay? Isto há 20 anos era impensável, não é? Era impensável. E sem dúvida, quando nós dizemos isto é um problema para resolver, é um problema para todos nós, porque isto tem impacto na saúde das pessoas, na sua qualidade de vida, nos empregos, tem a todo o nível, não é? Até do ponto de vista psicológico, tem muito impacto, todos nós sabemos. Por isso, isto é urgente. Nós temos uma estimativa de que em 2025 metade da população do mundo vai ser obesa. Não, aí já não é só excesso de peso, é obesa. Pronto, e nós temos que fazer alguma coisa para isto, não é? Se efetivamente nós não fomos fabricados, entre aspas, ou a nossa carga, a nossa herança genética não foi feita para nós comermos tanto, porque é mesmo assim, não é? Ou consumirmos tantas calorias, às vezes não é quantidade, porque as pessoas chegam à consulta, e o Dr. João também deve ter esse discurso frequentemente, ouvir, quer dizer, eu não como muito, às vezes não é o comer muito, é comer de uma forma errada, é consumir, nós podemos comer 2 ou 3 vezes ao dia, e isso é muito frequente acontecer, mas ingerir muitas calorias. Nós costumamos dizer que são alimentos de densidade energética elevada, com pouco volume, com pequenino volume, consome-se muitas calorias. E depois temos uma agravante, é que somos uma população sedentária e que não vai gastar aquilo que consome. Pronto, e por isso é que temos estes resultados de que 6 portugueses em cada 10 têm excesso de peso. E por isso é que eu no início da nossa conversa dizia que esta pandemia também, neste aspecto, também não veio ajudar. E outro agravante, se nós tínhamos dúvidas da gravidade da obesidade ou de que é uma doença, quando agora nós chegamos à conclusão e percebemos que no Covid, os doentes que têm, digamos, mais risco de ter complicações da Covid, da infecção por Covid, são os doentes obesos, nomeadamente aqueles que têm um perímetro abdominal, uma circunferência abdominal elevada, ou seja, que têm muita barriga, muito tecido adiposo na zona abdominal. Isto é assustador, não é? Porque não sabemos se no futuro não haverá novas pandemias e temos que resolver, temos que mudar estes números da obesidade. Mas isto, pronto, eu alonguei-me um bocadinho na resposta ao Dr. João, mas pronto, um bocadinho para também introduzir isto, não é? Ou seja, independentemente se o doente vai ser submetido a uma cirurgia ou não, e estamos a falar de um doente que vai ser submetido, é para mudar o estilo de vida, quer a alimentação, quer a atividade física. E quando eu digo alimentação, às vezes também, eu peço desculpa, às vezes há muito também ainda a ideia de que, pronto, eu nunca mais vou poder comer, agora vou ser submetida a cirurgia. Às vezes temos as duas linhas de pensamento, aqueles que acham que não vão precisar de se preocupar mais com a alimentação, e depois temos os outros que estão muito assustados e vêm à consulta de nutrição como se viessem ao bicho-papão, porque pronto, agora nunca mais vou poder comer uma feijoada, uma cozida à portuguesa, uma francesinha, e não é verdade. Todos nós temos que ter uma alimentação equilibrada, e se toda a gente, não são só as pessoas que vão ser submetidas a uma cirurgia, têm que perceber em que timing é que vão poder fazer isso, não é numa fase inicial, e nem sempre nem nunca, como diz o outro, não é? E no meio termo é que está a virtude, e perceber, e ao longo do tempo nós vamos explicando isso, as pessoas vão aprendendo. Agora, a aprendizagem é para manter, não é para esquecer, é como eu costumo dizer, tudo aquele processo, não podemos esquecer o nosso passado, temos que aprender com os erros do passado, para não voltar lá. Eu costumo dizer muitas vezes na minha primeira, e se tiverem aqui alguns doentes que passam nas nossas consultas, com certeza que se estão a rever nestas palavras que eu vou dizer, eu costumo dizer, isto é um renascimento do ponto de vista alimentar e de estilo de vida. Desta vez, nós temos que tratar bem o aparelho digestivo, certo? E o nosso corpo. E não esquecendo o que teve para trás, que é para não voltar para lá outra vez. Não convém mesmo esquecer, porque assim, nem quero pensar no que eu era, e às vezes digo, não, pense, lembre-se e usufrua dos resultados agora, mas lembre-se que é para nunca mais voltar para lá, para não cometer os mesmos erros.
Ora bem, acho que já temos aqui uma questão. O reganho de peso é todo o peso classificado como um peso que é ganho de forma inconsciente. Existe também o reganho natural, ou seja, após o corpo estar adaptado à alimentação saudável e hábitos novos, ele por si só pode estabilizar e aumentar ligeiramente, e todo o aumento tem obrigatoriamente de haver uma nova estrutura alimentar. Não sei se o Dr. João também quer responder aqui relativamente ao reganho de peso após cirurgia. Assim, em primeiro lugar, agradeço à Susana Eusébio a questão e é uma questão muito pertinente, ou seja, esta questão do reganho de peso que é o que atormenta os nossos pacientes, não é? E, portanto, verdade que do ponto de vista de definição, qualquer o perda de peso e depois se o paciente aumenta novamente esse peso no futuro, é um reganho de peso. Agora, se esse reganho de peso é alguma forma de adaptação do nosso organismo ao novo plano alimentar, à cirurgia, isso depois tem que se ver caso a caso, ou seja, normalmente qualquer reganho de peso acima de um IMC normal é o que nos preocupa mais. Ou seja, se nós estivermos a falar de um paciente que com o tratamento e ele consegue atingir um IMC de 22 ou 23 e ele no decurso do pós-operatório, nos anos seguintes, ele reganhar e ficar nos 24, 25, esse reganho de peso não nos preocupa. Muitas vezes, e sim, é uma forma de adaptação do nosso organismo a todas as mudanças e a todo o processo da cirurgia e do pós-operatório. Agora, infelizmente não é isso que nós vemos habitualmente. Habitualmente o que nós vemos é os pacientes por vezes não conseguem atingir o alvo de peso que a equipa deseja, que é um IMC abaixo de 25, e começam logo a reganhar peso. E aí sim, as equipas têm que intervir precocemente para tentarmos perceber onde é que está aqui o desequilíbrio. Se o desequilíbrio pode ter vários fatores, pode ter a ver com uma quebra nos hábitos alimentares, isto que a doutora Cristina disse, que é no pós-operatório habituaram-se com a cirurgia como ferramenta que ela é a alimentar-se durante algum tempo, portanto a fazer a refeição da forma pausada, mastigar bem os alimentos, comer em determinados intervalos e depois, passado algum tempo, muitos pacientes quebram esta rotina e voltam aos hábitos que tinham antes da cirurgia. E normalmente é aí que nós começamos a ver o regresso aos hábitos antigos, é o que depois está diretamente relacionado com o reganho de peso. Portanto, como resposta, eu diria que o reganho de peso tem que estar sempre aliado ao valor do IMC que o doente atinge. E depois aí é que nós conseguimos classificar se é um reganho de peso que preocupa a equipa ou não preocupa a equipa. Não sei se a doutora Cristina quer acrescentar. Há uma questão, às vezes, claro que infelizmente é numa pequena minoria dos nossos doentes, mas às vezes ficam muito assustados e é importante se calhar também desmistificar um bocadinho o exercício físico. É completamente diferente uma pessoa que tenha um IMC de 25, ou seja, nós estamos a falar de 25 é o limite entre o peso normal e o excesso de peso. Completamente diferente. Nós temos um doente com um IMC de 24,5, 25, em que nos chega muito assustado, porque até já pesou menos, já teve um IMC menor, mas começou a fazer exercício físico e aumentou o seu IMC, porque come mais um bocadinho, e isso nós, eu não diria, e um bocadinho na linha também do que o Dr. João estava a dizer, não é para preocupar-se, porque é completamente diferente. Quando nós fazemos a nossa avaliação, ter uma pessoa com um IMC de 25, mas que o seu reganho, um pouco reganho de peso, foi porque começou a fazer exercício físico e ganhou massa muscular, e o músculo pesa muito, pesa até mais do que a gordura, e é completamente diferente de uma pessoa que reganhou peso, mas sem fazer atividade física nenhuma. Ou seja, esse aumentou de peso à custa de uma ingestão maior e de um sedentarismo, não é? Ou seja, não, lá está, começa a entrar novamente, e nós temos que estar atentos muito a isso, alguma coisa está a correr menos bem, ou não está a cumprir as regras da alimentação saudável,
ou está a fazer menos atividade física, ou até as duas coisas, não é? Infelizmente, nós também vemos isso. E é aí que nós temos que nos preocupar. Se for um reganho de peso, porque a pessoa começou a caminhar mais, tem uma atividade física maior e manteve os bons hábitos alimentares, aí não é para preocupar. Agora, nada que nós não possamos aferir, não é? No sentido se é para preocupar ou não. Mais alguma questão? Mas eu até desafiava a Susana se ela queria vir dar aqui, porque nós conhecemos a Susana acho que não é nenhuma inconfidência dizer que a Susana que foi submetida a uma cirurgia e se ela quiser vir a palco dar o seu testemunho é muito bem-vinda. Não sei se Susana responde, esteja à vontade, responda pelo chat, só convido se tiver vontade de vir dar o seu testemunho. Ou alguém que esteja presente e que eu não consigo ver toda a gente que gostaria de dar o seu testemunho ou a sua questão. Uma questão que eu lançava também, e o Dr. João, como tem a vertente do cirurgião, e normalmente as pessoas que o procuram, não é, na cirurgia, para serem submetidos à cirurgia, é muito engraçado ver o discurso de que o Dr. João ainda encontra alguma resistência quando, por exemplo, recomenda às pessoas a irem à consulta de nutrição para fazerem um plano alimentar ou para melhorar os seus hábitos? Sim, o que eu acho que nós ainda por vezes assistimos nas consultas é que os pacientes muitas vezes vêm focado com o tratamento cirúrgico e é a nossa obrigação explicar que existe uma equipa multidisciplinar para avaliar e para depois determinar qual dos tratamentos e qual das cirurgias está mais indicado. E quando nós falamos do componente nutricional, a primeira coisa que salta muitas vezes dos doentes é porque há uma conotação negativa em relação à parte da nutrição que é repressora de tal dieta e a tal restrição. E nós temos que desmistificar isso e temos que explicar que fazemos todos parte da equipa, é muito importante nós, cirurgiões, para tomar uma decisão da cirurgia que é mais correta para os nossos pacientes, os hábitos, o padrão alimentar dos pacientes é muito importante. Não existe até à data nenhum fator, nenhum parâmetro que nós possamos medir ou fazer uma análise ou fazer algum exame e dizer assim, este exame deu este resultado, este doente faz esta cirurgia, se desse outro resultado para outro. Portanto, nós, para podermos indicar a cirurgia mais adequada, temos que entrar em linha de conta com vários fatores. E um dos fatores importantes é, de facto, o padrão alimentar. Portanto, a primeira coisa que nós explicamos aos pacientes é que, independentemente do apoio e do tratamento que possam ter tido no passado por parte de algum nutricionista, quando nós estamos a avaliar um paciente com o objetivo de ser operado e fazer cirurgia de obesidade, a nutrição assume um papel muito importante em várias fases. Primeiro, na avaliação nutricional e da caracterização de um padrão alimentar. Depois, na questão do acompanhamento pré-operatório e preparação para a cirurgia. E depois todo o acompanhamento no pós-operatório, que passa por várias fases. E essas fases são, muitas vezes, fases que também criam alguma ansiedade nos nossos pacientes e, portanto, é muito importante que tenham esse acompanhamento nutricional. Aliás, eu não, como as pessoas sabem e vão sabendo, nós já estamos dedicados a esta área há muitos anos, há quase 2 décadas, e fico ainda bastante preocupado, para não dizer outras palavras, quando vejo pacientes que tenham tido um aconselhamento noutras equipas, mas sem a presença do nutricionista. Ou seja, e não consigo conceber que a abordagem complexa que é de um paciente com obesidade, que seja feita de forma unilateral por apenas uma especialidade e que não integre as outras especialidades, seja as quais forem, onde a nutrição tem um papel muito preponderante.
peço desculpa interromper, Nada, me nada. vem dificultar a vida de todos nós, não é? Porque criou ali uma resistência, não é? E algumas, digamos, aquilo que estava a dizer, contrariedades, más experiências, e que efetivamente não é bom para ninguém, não é? Muito menos para o utente, porque vai estar sempre de pé atrás, não é? E às vezes pronto, e era um bocadinho isso que eu gostava de perceber também, a visão nas outras consultas que não a da nutrição, porque às vezes essa resistência, pronto, e às vezes também tem a ver com as más experiências, não é, do passado, não é? Um bocadinho que estava a dizer. Sim, isso é indiscutível. Infelizmente, a história dita que o acompanhamento nutricional, como eu disse, era sempre conotado com um aspecto negativo, um aspecto repressor. E cabe-nos a todos, a nós, profissionais que lidam com estes pacientes, em desmistificar isto. Portanto, eu digo sempre isto e volto sempre a esta tónica. O que está aqui em questão é uma doença crónica que não é curável. E, portanto, ela é multifatorial, ela é um estado inflamatório crónico, ela tem o mesmo perfil e a mesma evolução que tem, por exemplo, uma hipertensão arterial ou tenha uma dislipidemia, portanto, ou qualquer patologia crónica. Portanto, que nós possamos indicar um tratamento e esse tratamento melhora a doença, mas não tem a capacidade de a curar. Portanto, a cirurgia não cura a obesidade. O que nós fazemos, como eu disse, é melhorar, e a tónica volta sempre para a questão de hábitos alimentares saudáveis. Porque a cirurgia tem que ser vista como um componente do tratamento da obesidade. A cirurgia tem que ser vista como uma ferramenta muito útil, muito eficaz, de longe. Isso é indiscutível à luz das cirurgias que nós fazemos atualmente, mas nós estamos a modificar a anatomia dos nossos doentes, dando-lhe uma ferramenta que possa, em última análise, cumprir um plano alimentar estruturado que lhe vai conferir hábitos alimentares saudáveis. E voltamos sempre à mesma questão. Quando os pacientes dizem-me assim, estou a reganhar peso e, portanto, a cirurgia falhou. E eu digo-lhes sempre, não é bem a cirurgia que falhou. É preciso agora analisarmos em cada um dos componentes onde é que os hábitos adquiridos se perderam. Portanto, e normalmente os pacientes depois reconhecem que 2, 3, 5, 7 anos começam a deixar os hábitos alimentares que adquiriram no pós-operatório imediato, fruto da restrição ou de outras características que a cirurgia impõe. E, portanto, esta questão cabe-nos a nós, e para finalizar a questão, cabe-nos a nós, todos os profissionais que lidamos com estes pacientes, de fazer o nosso papel em enaltecer cada um dos componentes e, de facto, no caso específico da nutrição, desmistificar este efeito negativo que tem na sociedade e que nós possamos nos alimentar de forma saudável, sem repressão nenhuma, e até é curioso que muitas vezes os pacientes reportam-nos que quando recebem os planos alimentares estruturados, que parece que estão sempre a comer, porque não tinham esta percepção antes. E, portanto, acho que sim, acho que a doutora Cristina tem razão e acho que nos cabe a todos nós desmistificarmos isso. E eu aproveito porque, pronto, isto é nos temas, não há, nas conversas de nutrição e hoje sobre a obesidade, mas acho que aproveito este palco, porque isto chama-se um palco, digamos, digital, porque às vezes quando eu penso, ou em tom coloquial de conversa, às vezes um nutricionista, eu gostava que as pessoas que tivessem essa percepção, um nutricionista é por excelência e não é imodéstia de maneira nenhuma, acho eu, por definição é um profissional de saúde cujo trabalho, digamos, é promover essa saúde e aquele trabalho mais eficaz, diria, seria prevenir a obesidade, não é?
Entre outras, eu estou aqui a falar só na área da obesidade, não é? Depois podemos entrar por outras áreas da nutrição clínica, mas aí é a ligação com outro tipo de doenças. Mas no que diz respeito à obesidade, claro que o segredo, por mais voltas que nós demos, é a prevenção. É tratar, é começar desde a infância, desde o nascimento, a promover bons hábitos alimentares. E criar, nós já estamos numa era, e eu quando comecei a trabalhar, muito pouca gente tinha percepção do que um nutricionista efetivamente fazia. Era mesmo, eu não costumava brincar em tom de brincadeira, para não tornar as coisas mais trágicas, digamos assim, ou mais dramáticas, porque havia aquela coisa, um nutricionista é um tratador, um emagrecedor, não é verdade. E aquilo que o Dr. João estava a dizer, que às vezes as pessoas ficam surpreendidas quando veem o plano alimentar, efetivamente, é porque o nutricionista ainda tem uma conotação, se calhar, e não digo que não, por muito também erro da própria profissão ao longo dos anos, como em todas as profissões. Há profissionais que enveredam por caminhos, se calhar, mais fáceis, digamos, de entrar no mercado de trabalho, mais da publicidade, de resultados rápidos, e não é esse o caminho. O caminho, na minha perspectiva, e que já ando cá há alguns anos, o caminho é promover a alimentação saudável, é voltarmos a pegar na roda dos alimentos, explicar às pessoas, todos nós. Claro que há pessoas que, do ponto de vista de herança genética, têm mais tendência a ter excesso de peso, mas que não é e sendo a obesidade uma doença crónica, não é uma fatalidade. Por isso, há soluções. O nutricionista sério não é para ser um castrador, não é para dizer não pode comer isto, não pode ser um discurso negativo. Um nutricionista é para ajudar a arranjar soluções no nosso estilo de vida, soluções para adotar caso seja essa a necessidade, de adotar melhores hábitos de vida, inclusive os alimentares, em termos de promoção de saúde. Eu costumo dizer a muitos doentes que às vezes nos chegam com 40 e poucos anos, já com diabetes, ou às vezes até mais cedo, mas muito frequentemente com obesidades graves, já com doenças associadas. E eu costumo dizer, está na altura de deixar de ter doenças de velhinhos. Não é? No tempo dos nossos avós, a diabetes tipo 2 era característica nos doentes com mais de 60 anos. Não é? Hoje em dia nós vemos frequentemente doentes com 30 e poucos, 40, a terem obesidades tipo 2, a terem hipertensão. Pronto, e isto tudo por excesso de peso, da adiposidade, não é? Porque é um estado inflamatório, mas por erros alimentares. E que às vezes não é assim tão difícil corrigir, não é? Que como o Dr. João diz, às vezes quando diz, eu agora vou comer tanto, às vezes comem 2, 3 vezes, comem mal. Pronto, perdoem-me a expressão, e isto mal pode dizer várias coisas. Claro que nós com calma, com uma história detalhada, uma história alimentar detalhada, pronto, mas eu aproveitava um bocadinho para criar, para aproveitar para também deixar, ou pelo menos para as pessoas não ficarem com uma ideia errada do que é um nutricionista. Claro que quando nós vamos a uma farmácia e nos tentam vender produtos para emagrecermos, suplementos, nós temos que saber o que é que estamos a comprar, temos que saber qual é o objetivo. Não há milagres, era isso que eu queria dizer, não há milagres, não há fármacos ainda que nos façam, podem ajudar no tratamento de uma obesidade, mas mais no excesso de peso. Numa obesidade, quando está instituída uma obesidade que é uma doença, não é fácil sem nós adotarmos outros hábitos de vida, seja com fármacos, seja com a cirurgia. Se não mudarmos os hábitos alimentares, não nos vai servir de muito, digamos, não é? Serve-nos, efetivamente, numa fase inicial, mas não vai servir para o resto da vida, que é esse o nosso objetivo, não é? Pronto. Agora temos aqui uma questão que eu estou a ver, será que não devia ser criada uma figura de um nutricionista escolar para que desde cedo as crianças sejam acompanhadas e reconheçam o nutricionista não só como um profissional que se recorre apenas quando existe, claro, isto era o mundo ideal, não é? Era nós termos, assim como existe um psicólogo escolar, também haver um nutricionista escolar, ou pelo menos hoje em dia já demos algum avanço, que é a figura do nutricionista nas câmaras, não é? Nas câmaras municipais e pelo menos no ensino básico primário, antiga escola primária. Eu penso que na maior parte das câmaras, e como é da alçada das câmaras, já existe alguma intervenção na promoção de saúde e dos bons hábitos alimentares.
mas também passa muito por casa, não é? Pronto, muitas vezes os pais, assim como vão fazer consultas de, digamos, de prevenção, de oftalmologia, como vão ao dentista, também podem, quando veem que efetivamente os filhos podem não estar ou não estão a conseguir promover bons hábitos alimentares, também tem a figura do nutricionista. Pronto, e não tem que ter receio, o nutricionista não vai impor uma dieta, e era isso que eu queria que ficasse claro. O nutricionista não tem que dar, às vezes há pessoas que dizem assim, mas eu não levo uma dieta, não. Agora só tem que fazer alimentação saudável, não há dieta, é um plano alimentar, nós temos que ter regras alimentares. E as regras não é, volto a dizer, nem sempre nem nunca, há dias de exceção, não é aquilo que as pessoas dizem, há o dia da asneira, não tem que haver um dia da asneira, efetivamente, mas pode haver em situações excepcionais. Pronto, mas acho que já me estou a alongar. Mais alguma questão? Cristina, já agora se eu puder só comentar aqui a questão levantada pelo Nuno. Eu acho que acho a questão muito pertinente e nós temos debatido muito isso. Nós, as equipas, somos todos muito preocupados e na linha da frente em combater este flagelo da obesidade e este verdadeiro problema também de saúde pública. E os números são avassaladores, como a doutora Cristina disse no início. Mas nós temos que também parar aqui um bocado e dedicar mais tempo à prevenção. E a melhor local para fazer essa prevenção é, de facto, na escola. Portanto, e é nas idades escolares, e quanto mais cedo, melhor. Eu costumo dar este exemplo que, pegando em Portugal, nos últimos 20, 30 anos, das campanhas de prevenção que melhor funcionou e que mudou radicalmente a forma de pensar dos portugueses foi a reciclagem. E essa campanha de reciclar não foi feita nas idades adultas, foi feita nas crianças na escola. E as crianças trouxeram esses bons hábitos para casa. E depois ouvíamos muitas vezes os adultos a dizer que os meus filhos repreenderam porque eu não separei os cartões dos vidros, etc. E acho que aqui o Estado, a sociedade, a comunidade dos pais, os profissionais de saúde, temos aqui uma obrigação de dedicarmos aqui um pouco à questão da prevenção, por um lado a obesidade, mas por outro a implementação de hábitos alimentares saudáveis. Nós, ainda por mais, temos aqui um grande problema contra este desejo de levar isto para idades escolares, que é a publicidade. A alimentação dita não saudável tem um tempo de antena que é, de facto, brutal. Existem países em que determinadas publicidades já estão proibidas para não estimular uma alimentação não saudável. Nos últimos 2 anos também em Portugal, e nós fomos este ano, peço desculpa que foi na linha de pensamento. Sim. Nós fomos em 2020, não é este ano, foi no ano passado, fomos eleita pela Comunidade Europeia, pela área da saúde da Comunidade Europeia, como tendo uma das políticas de saúde alimentar que tiveram melhor resultado, e nesta área, na área da publicidade, ou seja, quando mudou a legislação de não fazer publicidade em horário nobre ou no meio, por exemplo, dos desenhos animados de alimentos apelativos para as crianças, apesar de, nomeadamente os refrigerantes, por exemplo, isso teve um grande impacto. Não sei se as pessoas têm essa percepção. Nós diminuímos imenso o consumo de refrigerantes em idade infantil. Só porque, e relaciona-se muito com isto também, não é? Deixou de haver tanta publicidade e também a venda nas escolas, isso também é importante, não é? E o facto de ter, foi uma política um bocadinho proibitiva, que muita gente até foi controversa, não é? Muita gente foi contra o facto de o direito da opção. Claro que em idades escolares a opção é aquilo que lhes chega mais rápido, não é? É o que lhes ensinam. Pronto, isto um bocadinho também, porque nós, apesar de tudo, também não é só coisas más. Em Portugal temos tido um bocadinho, a DGS tem tido essa preocupação,
nutrição e tenho uma plataforma de luta contra a obesidade e que, a meu ver, tem funcionado muito bem. Há coisas que ainda há muito trabalho para fazer nesta área, mas existe essa preocupação e apesar de tudo temos alguns resultados e os números que melhoraram, aqueles números assustadores que eu disse inicialmente, os únicos que melhoraram alguma coisa foi na área da obesidade infantil. Pronto, por isso temos que trabalhar ainda mais nesta área, é esse o caminho. Peço desculpa. Sim, não, sim, é indiscutível que a nível de publicidade televisiva, não é? Nós demos aqui grandes passos, como também tem que se o dizer, quer dizer, o Estado, ao ter taxado determinadas bebidas e determinados alimentos, também funcionou e está a ajudar a diminuir o consumo desses alimentos. Mas ainda há muito caminho a fazer porque nós somos bombardeados com publicidade de panfletos, nos jornais, nas revistas, nos outdoors, de compre 2 pizzas e oferece a terceira, ou compra 2 hambúrgueres e oferece o terceiro, mas não vemos compra 2 courgettes e oferecemos uma terceira, não é? Portanto, porque não há este paralelismo, porque não é uma coisa tão apetecível. E, portanto, eu acho que, para rematar esta questão, acho que temos que nos preocupar em, de facto, atingir mais as idades escolares, porque e estamos a falar de uma coisa que é geracional. Ou seja, isto é uma coisa que nunca vai demorar 6 meses, 1 ano, não. Isto, uma alimentação saudável para uma população que tem a sua cultura enraizada, que tem que existe o mediatismo e a exposição, tem que efetivamente ser trabalhada durante umas gerações para depois começar a dar os seus frutos. E eu sou uma pessoa de fé e, portanto, tenho esperança de que este boom da obesidade e de maus hábitos que foi gerado no pós-25 de Abril pelo crescimento e expansão que o país teve e desenvolvimento, que agora, à medida que também a informação vai chegando à nossa população e que se perceba o que é que faz bem e o que é que faz mal, que agora, nas próximas décadas, que possamos de facto mudar e, como a doutora Cristina disse, estes números também poderem melhorar. Sim. Mas acho que há aqui mais questões, não é, Cristina? Portanto... Tenho aqui uma da Ana Braga que nos pergunta qual a periodicidade da consulta de nutrição pós-cirurgia. Bem, o nosso protocolo e aquele que a DGS defende como sendo digamos, aquele que se deve seguir, após a cirurgia, os doentes são vistos um mês depois, no momento da cirurgia, são vistos pela nutrição, onde lhes é explicado o plano alimentar, que vão fazer durante aquele mês, a suplementação, que também é importante nós falarmos sobre isso, suplementação quer vitamínica, quer mineral, quer, independentemente da cirurgia, terão que fazer. Podem ser suplementos diferentes, se é um bypass, se é um sleeve, mas têm que fazer, mas também outro tipo de suplementos que poderão ter que fazer, incluídos na dieta. Depois, a seguir, tem uma consulta, então, passado um mês da cirurgia, depois, aos 3 meses de cirurgia, ou seja, 2 meses após a tal do primeiro mês, e depois, se estiver tudo bem, efetivamente, de meio em meio ano. Este é o nosso protocolo. Não quer dizer que nós não tenhamos uma periodicidade menor, ou seja, encurtamos as consultas, em vez de ser de meio ano, é os 4 meses, se houver necessidade disso, ou até podemos alongar um bocadinho, por exemplo, a partir do ano. Imaginem que está tudo bem, o doente está ótimo, com ótimos resultados, com análises perfeitas, não tem que vir, não é obrigatório vir de meio ano, embora seja no nosso protocolo continuem a ser marcadas as consultas de meio ano até aos 3 anos após a cirurgia, embora nós nunca demos alta de uma forma definitiva, ou seja, porque as pessoas podem pensar que no final dos 3 anos são abandonados, entre aspas, pela nutrição, que nunca mais têm nutrição. Não é verdade. São sempre orientados para uma consulta de nutrição, podem ser para o centro de saúde, por exemplo, ou continuar, caso o centro de saúde não tenha nutricionista, que infelizmente ainda há alguns centros de saúde que não têm, continuam a ser seguidos por nós no hospital. Depois temos aqui a questão, a Susana, que estava-nos a dizer, não é, que agora acho que tem a sobrinha que agora com 7 anos que já tem vergonha de levar comida pouco saudável. Eu posso-vos contar um episódio que tenho com o meu filho mais novo, acho que posso dizer que, e não é por eu ser nutricionista, porque eles até tinham muita vergonha de
isso inicialmente, porque tinha sempre a conotação, pronto, lá, coitados, os filhos da nutricionista não podem comer chocolates, não podem comer doces, não é? E uma vez eu estava na piscina com ele ainda era pequenito, tinha cerca de 5 anos, e estava um menino ao lado com a mãe, que eu até nem conhecia, não eram da mesma turma, e estávamos a secar os nossos filhos, não é? Arranjá-los, e o professor de natação tinha oferecido um chupa-chupa ao miúdo, porque ele tinha-se portado bem, não sei porque, e a mãe disse, não podes comer, porque isso faz muito mal, e o miúdo ficou, porque ele já estava muito triste, e o meu filho não aguentou, e com 5 anos virou-se para a senhora e disse, e eu claro que eu nem abri a boca, como devem imaginar, mas fiquei, pronto, tão envergonhada, mas a mensagem passou bem, pensei eu, passou bem. O meu filho só disse à senhora, pode, porque a minha mãe diz que de vez em quando, claro que a senhora não sabia quem era a mãe, o que é que a mãe fazia, né? A minha mãe diz que de vez em quando não tem mal nenhum de comer um chupa-chupa. Ele ficou muito revoltado porque a mãe não estava a permitir aquele... Claro que pronto, isto é para também, há aqui um bocadinho o trabalho, que era o que eu há pouco dizia, nós também não podemos penalizar, não é? Porque senão somos conotados como... nós costumamos brincar muito na minha profissão, e eu sei que estão pessoas a assistir, outros nutricionistas a assistir, que quando vamos a um evento, um casamento, um batizado, toda a gente olha para o nosso prato, efetivamente, não é? O que é que nós trazemos, o que é que nós comemos, somos pessoas como todos os outros, a maior parte de nós até tirou o curso de nutrição porque gosta muito de comida, gosta muito de comer, pronto, agora é preciso saber comer, é preciso enquadrarmos também no nosso ciclo de vida, em que fase é que nós estamos, por exemplo, estão aqui muitas senhoras a assistir, senhoras que às vezes nós não podemos comer ou da mesma forma, digamos, ou cometer os mesmos erros aos 20 e tal anos, ou 30 e aos 50, não é? Ou após a menopausa. Efetivamente temos que ter cuidado, ou até mudar o nosso estilo de alimentação, promover, eu não diria, não há também outra coisa que eu acho que é importante também desmistificar. Não existem superalimentos, não é? Não aqueles alimentos que nos vão tratar, nunca vou poder ter uma doença oncológica, porque eu com muitas vitaminas, muitos alimentos ricos em vitaminas e minerais, tem que ser tudo enquadrado, não é? Nós temos necessidades de proteínas, também por outro lado, também não temos que abolir da nossa alimentação os hidratos, não é? Que estão sempre conotados como, quer emagrecer, tem que cortar os hidratos. Não é verdade. Às vezes temos que diminuir, pronto, é verdade, efetivamente, mas também como vamos ter que diminuir, se calhar, até a proteína, e não tem que ser a proteína de origem animal, podemos perfeitamente fazer uma alimentação rica em proteína vegetal, também há aquele mito que só os vegetarianos ou os veganos é que são magros, não é verdade, ou ao contrário, não é? Só isso é que é alimentação saudável, também não é. O saudável é diferente de equilibrado, ou seja, vai na linha de pensamento de equilibrado, não é? Por isso, às vezes pode ser uma coisa que tem muitos alimentos saudáveis, mas que do ponto de vista da alimentação equilibrada não corresponde a ela. Depois temos aqui outra questão. Temos uma questão da Aline primeiro. A opção pelo tipo de cirurgia a realizar só depende do padrão alimentar do indivíduo ou a história de patologia oncológica ou outra também pesa nessa decisão? Dr. João, acho que lhe lanço essa resposta. Como eu disse há bocado, a escolha da técnica cirúrgica não é fácil muitas vezes porque não existe um fator ou um parâmetro que nós possamos dizer, olha, o paciente tem isto, é esta a cirurgia. E como não temos que ir por a conjugação de vários fatores para a equipa poder indicar qual a melhor técnica. E fazemos isso como? Como eu disse há bocado, e a Aline referiu isso, o padrão alimentar é muito importante. Porque, dando aqui só um exemplo, se tivermos aqui a abordar um doente que é um comedor de volume, portanto que temos a noção clara que em cada refeição o determinante é o volume, nós vamos apontar para uma cirurgia restritiva. Se o paciente tiver um padrão misto ou um padrão mais de apetência para doces, se calhar vamos mais para uma cirurgia de bypass gástrico. Depois temos que entrar em linha de conta com as patologias prévias.
Se o paciente tiver antecedentes de cancro do estômago, porque a cirurgia de obesidade atualmente centra-se muito no estômago, embora haja cirurgias em que nós vamos mexer no estômago e no intestino delgado, mas como o estômago é o órgão principal que nós vamos mexer, se houver uma antecedente familiar de cancro do estômago, então aí temos que também ponderar se vamos fazer ou não um bypass gástrico. Por outro lado, se o paciente tiver evidência de refluxo gastroesofágico, o sleeve, por exemplo, não é uma boa opção, enquanto que o bypass, por exemplo, pode curar esse refluxo. Portanto, por outro lado, a diabetes tipo 2, que nós hoje sabemos, à luz dos conhecimentos atuais, há mais de 10 anos, que o bypass gástrico e outras cirurgias de obesidade em que envolve o intestino delgado, nós temos a possibilidade em 80% a 90%, em alguns casos, de conseguir curar a diabetes tipo 2, que nós sabemos que é tratado com medicamentos, é uma doença crónica. Enquanto que o sleeve apenas melhora a diabetes pela perda de peso, mas não tem a força que tem o bypass para poder curar. Portanto, em resumo, a escolha da técnica cirúrgica por parte da equipa é talvez dos aspectos mais importantes de todo o processo. Nós temos que conjugar estes fatores todos, padrão alimentar, antecedentes de doenças que o paciente possa ter, antecedentes familiares de oncologia, neste caso, cancro do estômago, que é essa que nos interessa, as outras não entram para a equação. E depois, por fim, dizer que dentro de algumas limitações, não é, nós também, obviamente, que o paciente é ouvido e nós também damos, quando as cirurgias tendem, ou o doente pode tanto fazer uma técnica como outra, também nós, depois de explicado cada uma delas, o paciente também tem, obviamente, uma palavra a dizer na escolha. Agora, a nossa obrigação é dar-lhe a máxima de informação antes dessa escolha, para ele perceber porque é que a equipa tem uma tendência de escolher uma ou outra. E eu, se calhar, aproveitava que a pergunta da Inês Neves, logo de seguida, na mesma linha, a resposta é a equipa que decide. Ou seja, claro que eu só posso falar pela nossa experiência, como a nossa equipa, não falo pelas outras, acredito que nas outras possa ser diferente, nós não temos outra maneira de ver isto. Eu já tive consultas em que eu estou, pela informação da primeira consulta, eu, por exemplo, penso que o doente pode ser um bom candidato para um sleeve, e o paciente vai à consulta da doutora Cristina e às outras profissionais, e depois nós discutimos o caso e chegamos à conclusão que o bypass gástrico é melhor. E, portanto, a escolha final da técnica, e então se entrarmos em linha de conta com outro mundo, que é a cirurgia de revisão, que é o paciente que tem uma cirurgia bariátrica ou de obesidade e reganha peso, e a equipa decide fazer uma nova cirurgia para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, qualquer uma destas situações, mas mais ainda na cirurgia de revisão, a equipa é fundamental. E nós muitas vezes deparamos com casos muito complexos e cada especialidade, cada elemento da equipa dá o seu input para poder conferir o melhor tratamento possível para os nossos doentes. Isto não é fácil, é muito complexo, eu costumo usar sempre a analogia. As pessoas são obesas, não é de noite para o dia, é uma conjugação de muitos fatores que levam a esta doença crónica. A solução também não pode ser do pé para a mão. Portanto, obriga, de facto, a esta dedicação da equipa multidisciplinar para nós conseguirmos. E falha-se. E é preciso ter essa noção. Como não existe nenhum único fator que permita decidir qual das cirurgias é melhor, existe aqui um determinado grau de erro que não se consegue fugir. E, portanto, agora, essa falha pode ser muito menor se isto for uma decisão de equipe. Não sei se há mais alguma questão. Nós estamos a aproximar do nosso limite de tempo, mas ainda temos algum tempo para algumas questões, se quiserem ver respondidas ou colocar, ou experiências, volto a dizer. Cristina, posso só colocar-te uma última questão? Estamos mesmo, de facto, a finalizar, a não ser que haja mais questões, mas uma das questões que muitas vezes os pacientes nos colocam é a obrigatoriedade ou não de fazer no primeiro mês pós-cirurgia os suplementos. E há muita resistência disso. Não é? Pus agora mesmo uma questão sobre isso.
Sim. Quais as principais consequências de não tomar vitaminas? Devemos tomar mesmo com boas análises? Uma coisa que eu gostava de esclarecer, então, é assim, começo pela segunda pergunta. Devemos tomar mesmo com boas análises. Todos os doentes, como eu disse há pouco, todos os doentes que são submetidos a uma cirurgia vão ter que tomar suplementação de vitaminas e minerais. Quer por uma cirurgia, quando ela tem uma componente de alguma forma mal absortiva, ou seja, vai prejudicar a absorção de alguns nutrientes, esses nutrientes que vão deixar de ser absorvidos não vão ser só a gordura, que nós queremos que diminua a absorção, ou só os hidratos, ou só a proteína, também vai diminuir a absorção de vitaminas e de minerais. Por isso é que e o mesmo, ou seja, por outro motivo, por exemplo, numa cirurgia como o sleeve, aí não é porque não tem uma componente de má absorção, mas porque nós vamos ingerir menos quantidade de comida, os doentes ingerem menos quantidade de comida. Ao ingerir menos quantidade de comida, também vão ingerir menos quantidade de vitaminas e minerais. E nós vamos ter que prevenir a carência. Por isso aqui as vitaminas funcionam como prevenção, nós já sabemos e temos resultados e nos primeiros anos não se fazia, infelizmente nós conhecemos alguns casos em alguns centros, em alguns hospitais, em que ainda não há este critério de, felizmente hoje em dia já na sua maioria já é promovida a obrigatoriedade quase de tomar suplementos de vitaminas e minerais após a cirurgia, mas ainda existem alguns casos que nós vemos que doentes que nos chegam que nunca lhes foi recomendado um suplemento. Agora, nós sabemos pelos resultados e pela história que fomos aprendendo que todos os doentes têm que tomar, porque a probabilidade de fazerem carências de vitaminas e minerais é altíssima. Nomeadamente, e nós até sabemos quais são os nutrientes, ou as vitaminas, ou os minerais, que é a probabilidade de fazerem carência ou de haver carência no futuro próximo, e eu diria no futuro próximo, às vezes é num mês, alguns nutrientes, algumas vitaminas é num mês. E aqui respondo então à primeira pergunta, quais as consequências de não tomar? Podem ser mais ou menos graves. Nós podemos ter desde pessoas que façam até alguma coisa parestesias, algum adormecimento, por exemplo, dos pés, das mãos, até deixarem de andar por carência de vitaminas. Ou porque não as tomam, ou porque as perdem, por exemplo, porque vomitam muito e depois não compensam essas perdas. E depois temos anemias, que são aquelas assim, que podem ocorrer mais frequentemente, déficits de vitamina D, com o prejuízo, se não for corrigido esse déficit atempadamente, sobre vários outros motivos, por exemplo, aquele que é mais conhecido, a osteoporose, a fixação de cálcio nos ossos, as dores articulares, às vezes as pessoas pensam é porque eu sempre sofri dos ossos, porque tenho muitas, e depois dizem que não caminham porque dói-lhes muito os ossos, e às vezes tem muito a ver com a ingestão de vitaminas e de minerais, por isso é obrigatório tomar, tem mesmo que ser, eu costumo dizer, nós não temos prazer nenhum de estar a recomendar, quase obrigar, quase chatear, porque às vezes é sempre a mesma, mas tem tomado, mas toma, mesmo com as análises bem, atenção, volto a referir isso, não é? Tem que se tomar, pelo menos durante os primeiros anos, eu não vou dizer quantos, porque depende da cirurgia, mas tem que se tomar e não vale a pena, pelo menos o primeiro ano é obrigatório tomar diariamente as vitaminas. E eu costumo dizer aos doentes, olha, se não toma agora um comprimido por dia, em breve vai ter que tomar 2 ou 3. Não é? Esse vai ser o pagamento de não cumprir. Por isso, toda a gente que vai ser submetida a uma cirurgia deste tipo deve saber ou deve ter conhecimento pré-operatoriamente que vai ter que fazer um suplemento de vitaminas após essa cirurgia. Aqui a Inês também colocou, já lhe aconteceu um doente reganhar peso de forma recorrente após as cirurgias e não querer mudar os hábitos alimentares. Nestes casos, visto que com a primeira e a segunda cirurgia não houve resultado, voltam a fazer cirurgia, bem, da minha parte eu posso responder, já aconteceu, claro que felizmente muito poucos casos, eu posso contar pelos dedos de uma mão, efetivamente, até porque estes doentes, e aqui eu também vou salientar a importância da avaliação da psiquiatria, da psicologia no pré-operatório e depois até mesmo no pós-operatório, em casos que se justifique,
estes doentes são avisados que vão ter que adotar hábitos alimentares diferentes. Diferentes porque deduz que houve erros alimentares e alguns graves, não é? Para ter uma obesidade grave. Por isso, já aconteceu, quando o doente, nós às vezes damos uma segunda oportunidade, agora não damos a oportunidade, este doente não quer ser tratado. Se a cirurgia serve, é uma forma de perder peso e ganhar qualidade de vida, se ele não adota hábitos alimentares ou bons hábitos alimentares, por opção, tem essa opção, as pessoas são adultas, agora nós também temos critérios, como é óbvio, não é? E se a pessoa não quer mudar, então também não vai fazer uma cirurgia para fazer essa mudança, porque senão não está a mudar nada, está a mudar o aparelho digestivo, ponto, mais nada. Não sei se o Dr. João quer completar a resposta. Está sem som, Dr. João. É talvez dos casos, o caso que a Inês colocou é dos mais difíceis que nós temos para tratar. E assim, cada caso é um caso. Não lhe vou negar que já tivemos pacientes operados, por exemplo, 3 vezes, sobretudo aquele grupo de pacientes que há mais de 15 anos colocaram banda gástrica, e por isso esses pacientes tiveram um péssimo resultado com a banda gástrica e, portanto, nós temos pacientes desses que tiveram que ser operados 3 vezes. Ou seja, no fundo, 3 técnicas diferentes. E temos doentes que, ao fim da 3ª técnica, conseguiram encontrar aqui uma solução para controlar a doença. Temos outros pacientes em que falharam a primeira vez e a equipa entendeu que, mesmo que nós operássemos fizéssemos uma nova cirurgia ou outra, ou o que fosse, que não iria conseguir controlar a obesidade, por não ter resolvido outras questões que a cirurgia não vai resolver. Portanto, isto é muito importante ficar com esta noção de que a cirurgia não é milagrosa, é uma parte integrante de um tratamento de vários profissionais e tudo está a mal quando os pacientes depositam na cirurgia a resolução do problema. Quando a equipa nota que há outras questões para resolver, o processo é travado. E, portanto, o paciente fica, o parecer, digamos assim, para avançar para a cirurgia fica adiado e, por isso, enquanto não resolver as outras questões de resolver, sejam elas psicoemocionais, sejam elas de alterações de comportamento alimentar, do que for. Portanto, e isso é muito importante, porque senão caímos aqui num ciclo vicioso de estar a reoperar os doentes, condicionando riscos cirúrgicos que não são desprezíveis e anestésicos, sem conseguir deslumbrar um resultado que seja eficaz para os doentes. Dr. João, tenho aqui uma questão que também acho que é para si. Sim. A idade. A Aline pergunta em relação à idade, não é? Se nós formos rigorosos relativamente às normas da DGS, indicam que a cirurgia de obesidade deve ser indicada entre os 18 e os 65 anos. Depois, a mesma norma faz algumas chamadas de atenção para algumas exceções. Em unidades altamente diferenciadas, que tenham efetivamente muita experiência cirúrgica e da abordagem do doente obeso, por um lado, pode ser considerado cirurgia de obesidade em adolescentes. E isto tem que ser muito bem ponderado, porque não é o mesmo prisma dos adultos, de maneira nenhuma. Tem que envolver aqui, na equipa multidisciplinar, pediatras e pedopsiquiatras, portanto, 2 especialidades que existem na idade adulta e existem na idade pediátrica e, portanto, se estamos a tratar de adolescentes, já não pode ser um endocrinologista ou um internista a avaliar, mas sim a pediatra, porque há mais critérios que têm que ser ultrapassados para que um adolescente possa aceder à cirurgia e porque a pedopsiquiatria é por si a especialidade de eleição para tratar e avaliar se o paciente tem, do ponto de vista de maturidade, condições para seguir para a cirurgia. Portanto, de uma forma generalizada, 18 anos, em casos particulares de unidades altamente diferenciadas reconhecidas pela Direção-Geral de Saúde, pode-se demonstrar que existem equipas multidisciplinares que envolvem
especialidades pediátricas, há adolescentes que têm vantagens em ser operadas antes de atingir a idade adulta, porque já atingiram o IMC e nós já tivemos na nossa equipa IMCs de adolescentes entre 45 e 50. E por isso entende-se que se nós conseguimos travar este ciclo mais precocemente, não entram na idade adulta e o risco de poderem atingir superobesidades e com doenças associadas muito graves. Isto em termos do limite inferior. Em termos do limite superior, aí há mais mudanças. De facto, a norma refere os 65 anos, mas a norma já tem mais de... a original 12 anos e a que foi revista agora já tem alguns anos. Os 65 anos, na altura, eram um cut-off até mundial, mas como em tudo, nós verificamos que, por vezes, tratamos doentes com 40 anos com muitas doenças associadas e com muitos riscos anestésicos, e temos doentes com 65, 66, 67, etc., que, do ponto de vista de outras patologias, bastante mais saudáveis. Portanto, aí a própria norma levanta a questão de que doentes acima de 65 anos, cujas as equipas multidisciplinares avaliem que existe condições de segurança para realizar a cirurgia de obesidade e que há um ganho, um benefício na perda de peso, através da cirurgia, devem ser considerados para a cirurgia. E por isso nós pontualmente temos indicado doentes acima dos 65 anos. Mais ainda porque nós temos muitos pacientes que há 15 anos, 20 anos, quando estavam na meia-idade, colocaram uma banda gástrica e agora têm 65, 66, 67, querem tirar a banda gástrica e desejam uma nova cirurgia. Portanto, esses doentes, se forem devidamente avaliados pela equipa multidisciplinar e o risco-benefício for aceitável, então a própria norma levanta a questão que deve ser indicado cirurgias. Isto no limite mais superior. Muito bem. Não há mais nenhuma questão para já. Obrigada a nós pela participação. É sempre muito mais interessante quando uma conversa tem outros interlocutores que não só nós, não é? Como é óbvio. Temos aqui então outra questão. A fase líquida pós-cirurgia não tem só uma visão de perda de peso, mas também de cicatrização. Esta afirmação é verdade? Pergunto isto porque muitas pessoas pensam que isto apenas se faz por questões de perda de peso. Qual o risco de comer na fase líquida? Então, eu costumo explicar, quando dou alta com o plano alimentar, explicar aos doentes que a dieta é muito mais fácil para mim fazer um plano alimentar exatamente com as mesmas calorias que tem a dieta líquida com alimentos sólidos. É muito mais fácil, porque há uma variedade, eu tenho ao meu dispor uma variedade muito maior de alimentos. Por isso, como seria, se fosse só por uma questão de emagrecer, eu ia optar por alimentos sólidos, não é? Porque a adesão seria muito mais fácil, conseguia uma alimentação muito mais variada, não ia ter tanta preocupação em suplementar essa dieta líquida, porque como vocês devem imaginar, com líquidos nós temos, com líquidos é muito mais difícil, primeiro ter a variedade dos alimentos, como eu estava a dizer, e depois conseguirmos atingir as calorias mínimas que nós queremos. Por isso, a necessidade da dieta líquida tem sim a ver com a cirurgia. Eu costumo dar o exemplo, que isto para os cirurgiões se calhar não é o mais correto, mas acho que para quem come e para quem dá, ou seja, está a propor dieta, que acho que faz sentido e se calhar a maior parte das pessoas percebe de uma forma melhor. Imaginem que vocês têm uma ferida, quando nós temos uma ferida, quando nos cortamos e está a céu aberto, como se costuma dizer, ao ar, e se nós estivermos sempre ali a magoá-la, não é? Ou com qualquer coisa, e neste caso com alimentos sólidos, imaginem isto, não é? Agora retratado no interior do nosso aparelho digestivo. Se nós estivermos sempre ali a magoar, essa ferida não vai fechar, ou vai demorar muito mais a fechar, digamos, ou a cicatrizar. Com os alimentos sólidos pode acontecer isso. Também tem a ver com o facto do esvaziamento do estômago, da passagem não ser tão eficaz. Mas também tem a ver com isso. Se eu der alimentos sólidos ao doente, vai estar ali a magoar, efetivamente. E muitas vezes eles não toleram muito, se tentarem, e aqui a segunda questão é essa, qual o risco de comer na fase líquida?
O risco, assim, aquele mais inofensivo, eu diria, é vomitar, não é? Não conseguir engolir, por exemplo. E depois existem consequências mais graves, que essas o Dr. João vai dizer e vai explicar qual é o risco de. Agora, da minha parte, eu gostava que ficasse bem claro, ainda bem que colocou essa questão, Susana. O facto de nós recorrermos a alimentos líquidos, em forma líquida, não tem de todo a ver só com isto, com o facto de termos a querer que as pessoas emagreçam, porque eu conseguiria de uma forma muito mais fácil, volto a dizer e a salientar, muito mais fácil com alimentos sólidos. Tá bem? Daria exatamente o mesmo número de calorias, só, e de uma forma muito mais fácil e mais agradável, digamos, em termos de variedade. Agora, o Dr. João com certeza explicará muito melhor do que eu as consequências de não cumprir esta dieta líquida. Sim, para não alongar, que a doutora Cristina já explicou bem e só para acrescentar, portanto, não é uma questão, só não queria que ficasse isto no ar, que não é o facto de ser um plano de alimentar de líquidos que ajuda a cicatrizar. Portanto, o processo de cicatrização é um processo natural, fruto da cirurgia que é feita e dos dispositivos, neste caso, as máquinas que agrafam, que é utilizado. Portanto, nós podíamos fazer a cirurgia com diferentes tipos de dispositivos, com ou sem agrafos, portanto, em vez de agrafos, suturar com fio. Portanto, a cicatrização depende não só das capacidades técnicas do cirurgião, das características do doente, dos dispositivos que nós utilizamos. Ou seja, isto para responder que não é os líquidos que vão contribuir para a cicatrização. Outra questão, como a doutora Cristina disse, é que temos um estômago que levou uma, entre aspas, porrada com a cirurgia, com corte, costura, com ligação ao intestino no caso do bypass, etc. E, portanto, durante umas semanas, ele não está, digamos, em condições de estar a levar com uma alimentação dita normal, portanto, com sólidos, etc. E, portanto, como nós queremos que nova anatomia centrada no estômago se possa habituar de novo aos alimentos sólidos, é muito importante também, entre outros fatores que a doutora Cristina disse, passar por esta fase líquida, depois uma fase de transição mole e depois sólida. E no fundo e mesmo assim, há pacientes que quando chegam aos sólidos reportam-nos algum grau de intolerância, porque ainda não estão, por vezes até os pacientes dizem-nos que a nutrição decidiu dar um passo atrás e ficar mais um tempo na mole ou na líquida, etc. E isso tem a ver com, há doentes que recuperam depois da cirurgia mais depressa e há outros menos. Agora, é muito importante o que a doutora Cristina disse, é que numa fase tão precoce da cicatrização, que não ocorre naquelas primeiras 48 horas em que o doente está internado, ou seja, é um processo que normalmente termina ao fim entre o 5º e o 7º dia após a cirurgia. Se logo que o doente é operado e começa a comer sólidos, pode agredir mecanicamente aquela linha de agrafos ou a ligação ao intestino e causar problemas muito graves. É quase como nós normalmente tentamos, eu vou dar outro exemplo a ver se os participantes percebem, nós depois de uma cirurgia desta natureza, só em casos excepcionais e emergentes é que nós indicamos fazer de imediato uma endoscopia. Porque ao fazer uma endoscopia, o colega da gastro tem que insuflar ar para distender, para poder espreitar e ver. Isto pode causar, na linha de cicatrização, uma agressão mecânica. E por isso, só em situações mesmo emergentes, indicados. Normalmente, a partir de 10 dias, eles próprios dizem, já é seguro fazer. No caso da alimentação, nós não temos segurança nenhuma que se o plano alimentar estruturado tiver sólidos, se não vai impactar ali no estômago, se o paciente continua, depois instintivamente vai beber para tentar passar, vai criar mais pressão, portanto depois acaba por se sentir mal. E por isso, só para ficar isto bem claro, é que não é os líquidos que vão ajudar a cicatrização, mas vão não agravar
e não interferir com a cicatrização que já é feita de forma natural pelos tecidos humanos, baseado nos dispositivos que nós utilizamos e as características do doente. E acho que ainda temos tempo para mais uma questão. Temos aqui mais uma, então, a Inês Neves, que defendem sempre a possibilidade de cirurgia em doentes com IMC superior a 40 ou IMC superior a 35 com comorbilidades associadas como primeira linha de tratamento, ou reforçam ao máximo a perda de peso e só em última instância recorrer à cirurgia de forma a atingir o peso ideal. Existem pessoas que se recusam a fazer cirurgia. Eu acho que dá para nós dois dividirmos esta questão. Relativamente ao facto de ser a primeira linha de tratamento, ou se nós exigimos que primeiro tenham que perder peso, eu acho que aqui há duas questões que se calhar é importante que fiquem claras. A cirurgia só é, e sem falar no IMC, mas um dos critérios para, mesmo de acordo com a Direção-Geral de Saúde, e que é aquele que nós cumprimos, não é, no nosso centro, é suposto que um doente, independentemente do seu IMC, já tenha feito ou tentado perder peso de uma forma estruturada. Quando eu digo de uma forma estruturada, não é aquela coisa de que fez uma dieta durante um mês ou dois, por sua conta, e se conta como uma perda de peso, ou uma tentativa de perda de peso, não. Tem que ser orientado por um profissional desta área da nutrição. Depois de esgotado, mas aí nem tem tanto a ver com o facto, por exemplo, uma pessoa que tem um IMC de 40 associado a comorbilidade, associado a uma diabetes, nem é tanto com a expectativa. Claro que o ideal seria, com uma dieta, com um plano alimentar estruturado, perder o excesso de peso que tem, mas nem é tanto com essa expectativa que a Direção-Geral de Saúde criou este critério. Tem a ver com a tal, aquilo que nós, para nós evitarmos que as pessoas tenham a fantasia ou a ilusão de que a cirurgia que vai, por si só, que vai tratar esta doença crónica da obesidade. É para nós, para nos garantir e para a pessoa perceber, ela própria perceber, que tem que mudar hábitos alimentares. E o que é que lhe custa mais mudar? Isto passa muito pelo nutricionista depois trabalhar com a pessoa. Isso, o que é que lhe custa, quando fez essas tentativas de emagrecimento, o que é que lhe custou mais? Porquê que não emagreceu? Se foi esse caso. Ou até, porquê que emagreceu, mas depois porquê que reganhou o peso ou recuperou o peso perdido? Onde é que isto torna muito mais fácil depois, mesmo que após a cirurgia. Relativamente, eu não sei se a questão de nós exigirmos que perca peso antes da cirurgia, não sei se eu estou a interpretar bem também, mas acredito que seja também nesse sentido. Nós, no nosso centro, não exigimos que perca peso antes da cirurgia. Exigimos, sim, que melhore os seus hábitos alimentares, nomeadamente aqueles que nós detectamos como mais graves e que sabemos que ele vai ter, que essa pessoa vai ter que alterá-los. Porque nós pedimos que ele altere coisas às vezes tão básicas. Eu queria mais uma vez que não pensassem que isto que é o bicho-papão, que nós damos uma dieta, que tem que emagrecer X quilos. Não é verdade. Às vezes eu costumo dizer, e se calhar alguns nutricionistas até que não estejam tanto nesta área, se calhar não diria, não é concordem, mas têm algumas reservas, digamos, neste tipo de abordagem. A minha exigência, ou a nossa, do grupo de nutrição, nesta área, é a adoção de melhores hábitos alimentares, mesmo que ele não perca peso, que essa pessoa não perca, não queremos que ganhe, isso sim, não é? Não queremos que ganhe peso entre as consultas, no pré-operatório, peço desculpa. Agora, tem que provar ou percepcionar quais são os hábitos, quais são os erros alimentares e os hábitos que tem que corrigir. E às vezes, e volto a dizer, questões tão simples como, por exemplo, o número de refeições por dia que faz, os intervalos que passa, o tempo que passa sem comer nada. Digamos, as opções mais saudáveis, portanto, aquela coisa de que eu passo o dia todo sem comer, e se calhar muita gente vai se identificar com este exemplo, passo o dia todo quase sem comer, e quando chego à noite, chego a casa, estou esfomeado e vou comer muito mais do que o que deveria comer. Pronto, e nós vamos arranjar estratégias, ferramentas para trabalhar isto, e o ideal seria arranjá-las no pré-operatório, antes desta pessoa ser operada, certo? Não quer dizer que com a cirurgia não vai ajudar neste aspecto, mas se este mau hábito, digamos,
for corrigido pré-operatoriamente, vai facilitar a vida a toda a gente. Estas são aquelas pessoas que depois já vão completamente conscientes das regras que vão ter que ter após a cirurgia. Relativamente ao IMC e às comorbilidades, eu lanço a resposta para o Dr. João. Só em jeito em complementar a doutora Cristina, é muito importante a equipa reforçar todas as fases do tratamento e esta questão relativamente à nutrição, a importância de bons hábitos alimentares. Depois, esta questão vai depender do doente que tivermos à frente, ou seja, se eu tiver um doente com 18 anos, a não ser que seja uma obesidade gravíssima, nós vamos insistir com as formas não cirúrgicas, porque até sentirmos que isso esteja esgotado e que a cirurgia seja de facto a solução. Isto devido à idade mais jovem. Numa paciente com uma idade maior, que tem uma história longa de síndrome ioiô, de ganho-reganho, de perda de ganho, estamos acima de 35 ou 40 com comorbilidades associadas, estamos aqui a insistir quando temos que ser mais arrojados no tratamento e a cirurgia. Agora, e portanto, eu acho que só para responder isso um bocado mais de forma direta, acho que cada caso é um caso, como a doutora Cristina disse, não está aqui em causa, como em alguns grupos, castigar, entre aspas, os pacientes que têm que perder peso para poder chegar à cirurgia. Nós só somos mais restritivos nesse ponto quando o peso que o paciente tem pode inferir na segurança da anestesia e na cirurgia que ele vai fazer. E aí nós temos formas, através com o apoio da nutrição, através de dietas com diminuição da aporte de hidratos de carbono ou verdadeiras cetogénicas, que nós conseguimos tentar melhorar aquele eixo central de obesidade visceral, para poder preparar melhor para a cirurgia. Fora isso, nós não somos restritivos a esse ponto, até porque se o doente pudesse perder peso, nós não íamos agora precisar de o operar e, portanto, punhamos em causa todo este tratamento. A última questão, se existem pessoas que recusam a cirurgia, isso acontece de forma recorrente, porque, sobretudo, por desinformação. Os pacientes não estão devidamente informados e nós também não estamos ali numa posição de obrigar os pacientes a seguirem para a cirurgia. Ou seja, eu prefiro um paciente que esteja ciente de que esse é o passo e o momento ideal para o tomar, do que ter um paciente na mesa de operações que tem dúvidas do que vai fazer. Porque se ele tiver dúvidas do que vai fazer, é meio caminho andado para todo este processo correr mal. E por isso, nós normalmente, quando os pacientes têm a mínima dúvida, nós somos os primeiros a aconselhar a manterem-se acompanhados por nutricionista e endocrinologista, eventualmente psicologia, psiquiatria e exercício físico, porque a cirurgia não perde validade. Se ele não fizer a cirurgia hoje e fizer daqui a 5 anos, ela é igual ou melhor e o doente não perdeu nenhuma validade por ter esperado. É muito importante que em todo este processo os doentes estejam bem informados e seja essa a vontade deles. Nunca devem ser pressionados pelas equipas para fazer uma cirurgia, que é meio caminho andado para correr mal. Bem, acho que estamos na nossa hora. Penso que também não há mais nenhuma questão, pelo que eu estou aqui a ver. Acho que alguém está a escrever ainda uma questão. Pronto. Obrigada a nós. Isto, pronto. Para terminar, ou então de tom de conclusão, eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade aos Lusíadas por este tema, pronto, e por dar oportunidade à nutrição em parceria no dia de hoje com um cirurgião de renome, com muita experiência e, como podemos ver, com muito bom senso, não só clínico como bom senso humano, para esclarecer nesta área, dizer que o segredo para todos nós, em tudo na vida, é equilíbrio, e na alimentação, sem dúvida, é essa a mensagem que eu queria deixar. A cirurgia, e eu como nutricionista estou à vontade para dizer isto, porque, como disse, por definição, o que eu estou a tentar promover é saúde, não é? É que as pessoas vivam o maior tempo possível com muita qualidade de vida, que é isso que se pretende.
E não vale a pena termos a ilusão, para todos nós, que se não adotarmos bons hábitos alimentares e de exercício físico, não precisamos fazer nenhumas maratonas, nem de estar sempre a comer saladas, eu diria, para ter essa saúde, mas é o equilíbrio. E não vale a pena termos essa ilusão de que, se não tivermos bons hábitos de vida, que vamos ter uma longevidade com qualidade. Isso não vale a pena ter essa ilusão. E a mensagem da nutrição era que, para todos nós portugueses, adotarmos, temos um padrão alimentar que é defendido, que é reconhecido pela ONU como património, ou pela Unesco, peço desculpa, como um património imaterial, que é o padrão alimentar mediterrâneo. Temos do melhor azeite do mundo, e reparem que eu estou a falar aqui, eu falei de azeite propositadamente, que é uma gordura. O melhor azeite do mundo, dos melhores vinhos tintos, maduros tintos, eu estou a dizer também de propósito, do mundo. Os produtos hortícolas, temos o país que tem imensa variedade de produtos hortícolas todo o ano, não é só em épocas, em determinadas épocas do ano, com muita fruta. E eu volto a lançar um número, que é daquelas coisas que nós somos temos muita sede, muitas vezes, de adotar padrões alimentares de países que são mais evoluídos que o nosso, nomeadamente fast food, e depois esquecemos um bocadinho, e a esperança é que no futuro as crianças tenham percebido que o caminho é pelo padrão alimentar mediterrâneo, que é a sopa, os produtos hortícolas na sopa, comer fruta, várias peças de fruta por dia. Nós temos tanta variedade, quando as pessoas dizem, eu não gosto de maçã, eu não gosto de pera, mas há tanta variedade de fruta. E só para vocês terem a percepção, 1 em cada 2 portugueses não consome fruta e produtos hortícolas diariamente. Não é só comer uma peça de fruta ou sopa, não consome nenhum tipo diariamente. Por isso, quando às vezes um nutricionista pede para comer um pratinho de sopa, ou comer uma peça de fruta, não é uma dieta muito difícil de adotar. Pronto, eu deixaria só esta mensagem, que nós estamos aqui todos a trabalhar em equipa com o mesmo fim, somos parceiros na vossa luta da promoção de saúde. E muito obrigado mais uma vez. Também gostaria de agradecer à doutora Cristina por partilhar comigo este palco e dizer que foi um gosto. É sempre um tema que nós os dois gostamos muito, porque é a nossa área de dedicação, e é sempre um gosto a gente poder rever estes conceitos, e é pena que nos façam mais, porque eu acho que a educação em nutrição e a educação mais particular em obesidade e sobretudo uma vida mais saudável é fundamental. E por fim, agradecer a todos a paciência para nos ouvir num fim de semana, que apesar de mau tempo, há sempre outras coisas melhores para fazer, e espero que tenham um resto de bom fim de semana. Muito obrigado.